vem o desejo de falar aquilo. Então a profecia é assim. E a mensagem principal da profecia, então, o que é? Vem para edificar, consolar, exortar. E a profecia tem que tomar cuidado daquele que profetiza, por quê? Porque essa profecia pode vir de 3 fontes. A pessoa, quando vai profetizar, pode ser usada aí por Deus, falar uma mensagem realmente de Deus. Pode ele mesmo trazer uma mensagem, complementando essa mensagem. E, se não estiver com a vida no altar realmente em comunhão com Deus, pode até ser usado por Satanás para trazer uma mensagem. Por isso que as profecias são o quê? Julgadas. A Bíblia diz que as profecias devem ser julgadas. Porque aquele que está sendo usado, na maioria das vezes, aumenta a mensagem que Deus mandou dar. E as profecias, elas são importantíssimas na igreja. Também nós temos que aprender que quando a pessoa fala em línguas e uma outra pessoa se levanta e interpreta, isso equivale a uma profecia. Ou a mesma pessoa fala em línguas, e o apóstolo Paulo diz, aquele que fala em línguas deve buscar a interpretação dessas línguas. Então quando a pessoa fala e ela mesma interpreta também, isso é uma manifestação de profecia. E dom de línguas, o que é? Como é que funciona? Então, dom de línguas é a pessoa fala vários tipos de línguas. E nós podemos, estudando a palavra de Deus, vermos aí pelo menos 4 manifestações desse dom de línguas. Então nós podemos ver, primeira língua falada, e vemos isso aí, que isso não é língua aprendida. Tem gente que pensa assim, ah não, o fulano fala inglês, francês, alemão, espanhol, é dom de línguas. Não, pelo amor de Deus, nós estamos falando de línguas aí que são manifestações do Espírito Santo, são coisas sobrenaturais. Ninguém estuda para falar essas línguas, ninguém aprende essas línguas para falar. Pode o Espírito Santo nos usar, e é um tipo de língua, nos usar para falar uma língua conhecida, mas nós não estamos entendendo o que estamos falando. Então, por exemplo, existe um caso de um missionário que deu um testemunho dizendo que foi evangelizar os índios na Amazônia. Eram índios antropófagos e esses índios queriam se alimentar dele. Amarraram ele ali num pau e estavam prontos a matá-lo. E ele disse, agora o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, vou morrer mesmo. Fechou os olhos, começou a orar. E começou a orar em línguas. De repente, ele ouviu que o barulho de corpos caindo no chão. Ele abriu o olho, que os índios estavam todos no chão, estavam chorando. E foram, desamarraram ele, e ele foi ali morando com os índios, aprendendo a linguagem dos índios. Até que um dia, ele perguntou para eles, e eles disseram, olha, naquele dia Deus falou na nossa língua, falou conosco. Você começou ali a orar, falar em línguas, e Deus falou na nossa língua, falou conosco. Que nós não poderíamos matá-lo, porque você era um servo dele, e ele estava ali para trazer a salvação a nós. Então são coisas, manifestações do Espírito Santo. Às vezes você está pregando, começa a falar em línguas, às vezes você começa a falar em alemão, você não sabe alemão, mas você começa a falar em alemão, e lá no meio do povo que está ouvindo, existe uma pessoa que fala alemão, ou é da Alemanha, ou fala alemão. E Deus fala diretamente com essa pessoa nessa língua. Isso é uma manifestação, um tipo de língua. Língua para o estrangeiro. Outro tipo de língua, que é o primeiro tipo de língua, é a linguagem que você recebe no dia que é batizado com o Espírito Santo. Tem gente que fica discutindo isso, não tem nada a ver que a pessoa quando é batizada não fala em línguas, não precisa falar em línguas. Bom, se precisa ou não, nós devemos olhar na Bíblia. E a Bíblia diz que todas as vezes que alguém foi batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz lá, falou em línguas. Então, não podemos discutir isso. Então nós cremos que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele fala em línguas. E não vem com esse negócio de, eu sonhei falando em línguas, fui batizado. Não, não foi batizado. Você deseja ser batizado e começa a sonhar com isso. Mas ser batizado, você realmente fala. E essa linguagem que você fala quando é batizado com o Espírito Santo, é uma linguagem que vai ficar com você
todo o tempo da sua vida aqui na Terra agora. Essa é uma linguagem de oração. Você deve sempre falar em línguas, todo dia, orar em línguas. Para quê? Paulo diz que quem ora em línguas, ora bem. Você quer orar bem? Ora em línguas. Paulo diz que quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Você quer ser edificado? Ora em línguas. Judas disse, nós edificamos a nós mesmos, orando em espírito. Tem gente que pensa que orar em espírito é orar em pensamento. Deus nunca mandou, nunca ensinou esse negócio de orar em pensamento. A gente ora falando com Deus. E orar em espírito é orar no Espírito Santo, orar em línguas, deixar o Espírito Santo falar. A Bíblia diz, nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma linguagem de oração, de intercessão, que é outra linguagem. Então nós falamos já língua que você é batizado com o Espírito Santo, língua que você fala para o estrangeiro, língua de intercessão. Já são 3. Veja aí. É só você prestar atenção, só você participar de um avivamento realmente, um avivamento legítimo, onde todos os dons do Espírito Santo aí acontecem, se manifestam, aí você vai começar a comparar com a Bíblia e vai aprendendo. Você não aprende isso sentado no escritório, lendo. Você aprende isso na prática, vendo acontecer. Tanta gente discute as coisas que nunca participou de um avivamento, não sabe o que é, nunca viu as manifestações realmente acontecendo, e aí fica discutindo, brigando. Não. Busque isso na sua vida, e aí você vai aprender como é que funciona. Então, a linguagem de oração, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Quem ora em línguas fala diretamente com Deus. Os homens não entendem, ninguém entende, nem o diabo entende. Por isso que essa linguagem é tão combatida. Então fala em línguas, ora em línguas. E existe a outra língua, outro tipo de língua no dom de línguas, que é a língua que você fala para ser interpretado. Ou você fala e você mesmo recebe interpretação. Paulo diz, olha, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Por quê? Você estará profetizando. Falar em línguas e interpretar é profetizar. E Paulo diz que nós devemos buscar os dons diligentemente, com desejo, agora principalmente o de profetizar. E quem fala em línguas e interpreta está profetizando. Então, qual o outro dom último? Nós falamos de 4 tipos de línguas, então, né? Vamos recapitular. Língua que você é batizado com o Espírito Santo, que você só não fala o tempo todo dia, porque é preguiçoso, não busca, não deseja, não se esforça. Tem gente que fala, só falei o dia que eu fui batizado. Preguiçoso. Se tivesse todo dia buscando e orando, buscando orar em línguas, mas eu só falo 2 ou 3 palavras em línguas, como é que eu vou orar em línguas? É claro, o bebê nasce sem falar, mas vai aprendendo aos pouquinhos, uma palavra, 2, 3, vai mudando. Então, quanto mais você orar e buscar orar em línguas, mais palavras o Espírito Santo vai te dar para você falar. E você vai falando, vai falando, vai falando. Daqui a pouco você ora 1 hora e pensa que orou 5 minutos só em línguas. Então, ore em línguas. É importante para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Confie que o Espírito Santo ora bem. Ele sabe, ele sonda os nossos corações, sonda a nossa mente, sabe o que precisamos e ele fala diretamente com Deus isso. Confie nisso. Então, a primeira linguagem de oração que nós recebemos. Depois, outro tipo de linguagem, aquele que nós vamos falar com uma pessoa estrangeira, falando na língua de uma pessoa estrangeira. Nós não vamos entender, mas a pessoa vai entender. Depois, a outra linguagem, nós falamos a linguagem de intercessão. É uma linguagem especial para oração. Muitas vezes nessa linguagem de oração, a gente começa a ser usado falando na língua do país que nós estamos orando por ele. É muito interessante isso. E a outra linguagem é a linguagem para interpretação. Pode outra pessoa interpretar ou pode a pessoa mesmo que fala em línguas trazer a interpretação. E então o último dom, nós falamos já dos 8 dons, o 9º dom é esse dom de interpretação. O Espírito Santo
traz uma manifestação na igreja de interpretar aquele que está falando em línguas. Aquele tipo de língua que serve para interpretação. Voltando um pouquinho lá nos primeiros dons, palavras de sabedoria, muitas vezes a pessoa pensa que é sabedoria humana, que é para pregar e tal. Não. Palavra de sabedoria é uma manifestação do Espírito Santo. Você não pensa, não estudou para falar.